A administração Trump já teve discussões sobre como levar a cabo um ataque ao Irão, caso seja preciso. Absolutamente, isso não me admira nada, porque isto é planeado nem em meses, isto é planeado, Bruna, em anos. Ou seja, há sempre opções em cima da mesa. Eu uma vez disse, bem, os norte-americanos têm um plano para conquistar os Açores. E tem há muitas décadas, isto remonta ao tempo da Guerra Fria. Depois a questão é, nós metemos o plano em prática ou não? Mas para voltar aqui à questão do Médio Oriente, ou seja, daquilo que se está a passar no Irão, ou seja, muitas pessoas já disseram a piada, o regime dos ayatollahs caiu no Twitter. Ou seja, porque nós aqui temos que percebermos também que existe uma guerra propagandística de informação. Daí o corte da internet, não é? E o core da internet é importante para ver isso, mas nós temos que estar conscientes que esta realidade pode ser uma realidade somente digital até um determinado momento. Ou seja, há uma realidade concreta, mas pode ser muito mais pequena do que a amplificação digital acaba por demonstrar. E é importante também nós termos em conta que parece que a Turquia, isto são coisas que estamos a ouvir nestes dias, a Turquia está a trabalhar, em alguma medida, com o Irão, contra infiltrados, que seriam infiltrados alinhados com o Estado de Israel, para criar aqui uma espécie de triângulo que nós já vimos no passado, que é Teherão, Ankara e Moscovo. E é muito importante aqui também relembrarmos que quando Bashar al-Assad cai na Síria, ele controlava um sítio muito importante, que é a capital, Damasco, e controlava uma correnteza na parte ocidental da Síria, mas não controlava o resto do território. Ou seja, nós no leste da Síria tínhamos um controle que em alguma medida se permanece, que era um controle curdo. Noutra parte mais a sul também, a puxar para o Oriente, tínhamos uma base norte-americana. E aqui, se nós quisermos invocar o direito internacional, em alguma medida, os russos, não é pela intervenção a convite que receberam do presidente Bashar al-Assad, poderiam atuar no território sírio legalmente à luz do direito internacional. Agora, uma coisa é certa, a presença americana no território sírio, que ocorria naquela altura e ainda hoje ocorre, é completamente ilegal. E tem a ver, passamos para a Venezuela, tem a ver também com a questão energética, porque nós sabemos que o petróleo era uma das preocupações dos Estados Unidos da América. E Pedro Trovão do Rosário, à medida que vão chegando cada vez mais informações de que, de facto, estas reuniões já aconteceram, um ataque poderá estar aqui iminente? Poderá haver, em termos de tão só, obviamente, de especulação, não é? Que estamos aqui a ponderar, Donald Trump, não podemos esquecer da necessidade que tem, e J.D. Vance tem estado particularmente tranquilo, vamos assim, ou pouco, tem-se expresso pouco, muito interessante, perante a circunstância de se perceber assim que o movimento, que o MAGA, o movimento Make America Great Again, está particularmente descontente relativamente a este modo de atuação de Donald Trump com Marco Rubio, seja relativamente à Venezuela, seja relativamente à Groenlândia e, pior ainda, diria eu, relativamente ao Irão. A circunstância de manter uma política externa particularmente atuante, com investimentos em larga escala. Veja-se que agora, relativamente à Venezuela, uma das questões que se começa cada vez mais a colocar é que Donald Trump não quer a Repsol, não quer os espanhóis na Venezuela, não quer controlar ele próprio, porque sabe que através da Repsol depois outros canais se abrem. É a circunstância de ser ele a querer determinar para onde vai o petróleo da Venezuela, mas algo que nos deve também preocupar é este modo de atuação, agora relativamente ao Irão. Esperar-se-ia que houvesse a possibilidade, até porque é um país muito jovem, daí também a questão do Twitter e das redes sociais, a importância das redes sociais com certeza maior do que noutros países, nomeadamente europeus, para se perceber que os Estados Unidos da América têm tido alguma dificuldade em encontrar ali um interlocutor político no Irão, alguém que pudessem apoiar, e existe obviamente, mas que tenha uma expressão, uma capacidade, como que uma competência política para assegurar a transição para um novo momento político. Pedro, e que não seja visto como um fantoche externo, não é? O problema é esse,
que é também um problema que nós agora vemos na Venezuela. Ou seja, porque é que eu acho que Marco Rubio e a administração Trump acaba por remover somente Maduro? É exatamente para dizer, não, mas na realidade existe uma continuidade. Ou seja, isto não é alguém em que nós pegamos e mandamos de paraquedas agora para tomar conta da Venezuela. É exatamente tendo em conta isso. E eu aqui devo dizer que na questão do Irão, o Irão é um país de cerca de 80 milhões de pessoas, ou seja, é muito populoso em comparação com outros países da região, e é um país cardinal naquilo que muitas vezes os britânicos chamam os CRINCs, ou seja, que é outro acrónimo, que seria a China, o Irão, a Rússia e a Coreia do Norte. Ou seja, estes 4 estados que são vistos por muitos no Ocidente como autocráticos, como uma espécie de novo eixo do mal. Acho que uma queda do regime no Irão, se ocorrer, está em cima da mesa, não sabemos se vai ocorrer ou não, depende muito de até que ponto é que os Estados Unidos da América vão se integrar neste processo, que para mim é primariamente um processo israelita e não necessariamente norte-americano, e isto toca exatamente, ou seja, a queda do Irão seria muito diferente daquilo que se passou na Síria. Ou seja, seria uma derrota, a meu ver, gigantesca, tanto para a China como para a Rússia. Sim, o plano e o impacto é muitíssimo maior. Agora note, é muito importante nós percebermos, relativamente a Israel, a importância da comunidade judaica nos Estados Unidos da América. Miriam Adelson. Sim. Exemplo. Por outro lado, nós percebermos que também nos Estados Unidos da América, a comunidade hispânica é extraordinariamente importante. E essa comunidade hoje está particularmente insatisfeita e manifesta-se relativamente ao ICE e relativamente a uma série de medidas que estão a ser tomadas. Se os Estados Unidos da América, se a administração de Trump mantiver muito tempo o atual regime da Venezuela, como relativamente a Cuba sempre houve um particular desconforto relativamente a essa circunstância, quando há a sucessão entre os dois irmãos, o que dizer então dos próximos momentos e daquilo que seja a percepção clara para todos do necessário compromisso por parte da administração norte-americana, que afirmou que se manteria no poder e a controlar o poder venezuelano e não assegure essa mudança ou essa alternância política. E isso vai ser um momento também muito complicado em termos de política interna dos Estados Unidos da América. E há aqui também a questão do acordo nuclear com o Irão, que pode influenciar este tipo de debate militar. Pode. Com certeza que essa vai ser uma das preocupações a serem tomadas em linha de conta pela administração norte-americana, perceber-se que o Irão, não tendo uma capacidade em termos militares ou bélicos nucleares, no entanto, tem um desenvolvimento e tinha todo o apoio, inclusive, da Federação Russa nesse sentido. E olhando para relembrar os nossos telespectadores que esta é uma notícia de última hora, a administração Trump terá reunido para detalhar um possível ataque contra o Irão. Este ataque poderá estar iminente. Donald Trump, que já tinha deixado o aviso que caso continuassem a matar os manifestantes, os Estados Unidos vão intervir. Resta agora saber, Afonso Moura, quando e de que forma? Porque as reuniões já terão acontecido e, portanto, poderá estar aqui, de facto, iminente este ataque. Absolutamente. Eu acho que para este ano de 2026 é possível vermos outro ataque como vimos em 2025. Está em cima da mesa e isto aqui, em alguma medida, também nos liga à questão da Venezuela, que é a questão de mandar mensagens para a China. Ou seja, como nós sabemos, os chineses têm uma fortíssima penetração económica na América Latina e isso é algo que preocupa cada vez mais as elites norte-americanas e, em alguma medida, nós temos que estar cientes que isto pode ser um problema. Ou seja, na questão do Irão, e eu aqui acho que os Estados Unidos da América muitas vezes estão à espera que os chineses, permitam uma expressão, saiam da toca. Ou seja, a China está a transformar-se naquilo que John Mearsheimer chama um peer competitor, ou seja, um competidor ao mesmo nível dos Estados Unidos da América. Parece que vai ser o único neste século XXI, mas só que os chineses têm uma grande relutância
convém aqui lembrar que a China é uma civilização muito, muito antiga e para os chineses nós somos todos bárbaros. Quer dizer, os portugueses, os europeus, quer dizer, os chineses é que são a verdadeira civilização. E os chineses têm um tempo muito longo que nós às vezes aqui na Europa não conseguimos perceber. Agora, a minha questão é, eu acho que a China, em determinados momentos, se quer de facto rivalizar com a potência norte-americana, vai ter que escolher intervir, mesmo estou a falar numa intervenção militar. O caso do Irão, para mim, é paradigmático. Ou seja, a China tem que mandar através de canais diplomáticos aos Estados Unidos da América. Bem, uma coisa é a Venezuela, é o vosso hemisfério. Outra coisa é o Irão. O Irão é a Eurásia e tem a ver com outro espaço e nós não podemos permitir que vocês cheguem à frente de tal maneira face ao Irão. Qual é que é o problema aqui? Nós já vimos este problema também noutra questão que nos liga a Israel, que é a questão de Gaza. Ou seja, nós tivemos aqui, nós sabemos que o Irão é um dos apoiantes com aquilo que muitos classificaram as proxies, não é, do Irão, por exemplo, o Hezbollah, o Hamas e etc. A questão de Gaza fica aqui também em cima da mesa. Ou seja, até que ponto é que um derrube do regime dos ayatollahs não torna a situação cada vez pior. Nós sabemos que Israel reconheceu recentemente um Estado soberano, que é a Somalilândia. Ou seja, as pessoas dizem, bem, e voltamos à questão do direito interno face ao direito internacional, a maior parte dos Estados do mundo não reconhece a Somalilândia. Sim, mas no direito do Estado israelita, ou seja, internamente, o Estado de Israel reconheceu a Somalilândia. E nós sabemos que uma das coisas que foi faladas é que uma parte dos gazauís seria removido da faixa de Gaza para a reconstrução e tudo mais, e aquilo que nós ouvimos em parte foi que poderiam ser movidos para este tal país ou zona, ou seja, para a Somalilândia. Nós temos aqui uma interação das grandes potências. E Afonso Moura, temos já aqui uma primeira reação por parte de Donald Trump na rede social Truth Social, em que diz que o Irão está à procura de liberdade e que os Estados Unidos estão prestes a ajudar o Irão. Noticiar também que já decorreram conversações para um possível ataque. Quando, portanto, vêm a público este tipo de notícias e, por exemplo, este aviso por parte de Donald Trump de que os Estados Unidos vão intervir, pretende também uma reação por parte da China? Eu creio que sim, é dizer, mesmo em várias questões e muito recentemente na questão venezuelana, a China condenou veementemente a ação norte-americana e qualquer coisa que ocorra no Irão, como ocorreu no passado, a China vai condená-la. Só que as palavras, Bruna, não bastam. É isso que nós temos que nos aperceber. Ou seja, uma condenação é algo que, de um ponto de vista moral ou de um ponto de vista de determinadas normas, pode fazer sentido, mas quer dizer, os chineses estão a construir um exército e a um determinado momento têm que meter o exército a uso, porque quer dizer, a força só consegue ser parada através de outra força. E aqui nós voltamos para aquilo que, em alguma medida, pode ser o fiel da balança, que é o quê? É a Rússia. Ou seja, a Rússia, e nós sabemos que a questão ucraniana liga-se a esta situação, porquê? Porque a ideia de remover da equação a questão ucraniana, ou seja, deixar a Rússia ir avançando, como muitos no mundo MAGA, que o Pedro estava a mencionar há pouco, gostariam de ver, é para quê? É uma espécie de troca que deve ser feita. E nós nunca nos podemos esquecer que, no Médio Oriente, a Rússia é a única que tem um canal aberto tanto para o Ayatollah como para Netanyahu. Ou seja, porque em alguma medida nós temos a China muito timidamente, mas mais do lado iraniano, os Estados Unidos da América nada timidamente do outro lado, ou seja, do lado israelita ou do lado agora do derrube deste regime, e temos de facto a Rússia com um canal privilegiado para os dois lados. E isto aqui remete-nos para a lógica, que é uma lógica já deste nosso século, que é uma lógica tripolar, ou seja, com estas três grandes potências, os Estados Unidos da América, a Rússia e a China, a moldarem cada vez mais a política internacional, e nós temos que acompanhar esta situação de perto. Eu acho que, e o Pedro mencionou há pouco o J.D. Vance, que
tem estado muito calado, ou seja, nós ouvimos muito Marco Rubio e Trump, etc., nestas coisas, é porque há quem diga que Vance, neste momento, é mais trumpista do que Trump. Ou seja, o primeiro Trump que nós vimos, e vai ser ele o herdeiro do MAGA, e por isso mesmo é que estas intervenções não lhe sabem nada bem. E Pedro Trovão do Rosário, em relação a este possível ataque, qual é que é o papel do Hezbollah e dos outros grupos aliados do Irão? Muito bem. Permita-me ainda uma reflexão, mas para chegarmos a esse ponto, que passa, e pela questão também da Federação Russa, nós tentarmos ter presente o seguinte. A República Popular da China é dependente de matérias-primas vindas do exterior, e algumas são absolutamente determinantes. A água potável que vem do Tibete, e daí algumas atuações que tem relativamente ao Tibete, até ao comboio e por aí fora. Mas, relativamente ao petróleo, é a questão da Venezuela, é a questão do Irão, são os Estados que asseguram uma percentagem particularmente relevante de fornecimento de petróleo à República Popular da China, de onde este impacto direto que tem. Relativamente à Federação Russa, temos presente que a guerra com a Ucrânia veio ter um impacto curiosíssimo relativamente à República Popular da China, que muitas vezes não é recordado, que é a circunstância de ter quebrado um projeto que Xi Jinping desenvolvia de uma forma até muito pessoal, muito próxima dele próprio, que era a do restabelecimento da Rota da Seda, que imediatamente ficou comprometida com a guerra da Ucrânia, da Federação Russa contra a Ucrânia. A parte final da rota. A parte final da rota, que é aquela que é determinante. Que é aquela que é determinante, porque todo o investimento anterior foi sendo feito de uma forma paulatinamente foi feito. Mas o Pedro sabe, na Ásia diriam que é uma visão muito eurocêntrica, que essa parte final da rota é a mais determinante, porque essa tal Rota da Seda pode ir ainda até à Turquia, não é? Em alguma medida. Sim, mas não vai. E não vai exatamente, inclusive, pelo que estamos a assistir agora, e era por aí que também eu queria referir, é que esses cortes, ou seja, vai aumentando desta forma também um certo isolamento relativamente à República Popular da China. E há outros aspectos que são assaz curiosos e muitíssimo preocupantes, que é a circunstância dos Estados Unidos da América estarem a colocar diversos elementos das suas Forças Armadas no Japão, e pelo volume que o tem estado a fazer, não se percebe que seja apenas para, como muitas aspas, apenas para proteção de Taiwan ou eventualmente de uma conduta ou uma reação da República Popular da China de uma forma mais direta sobre Taiwan. De onde a questão do Irão é muito importante, mas integrada, creio eu, e começamos a perceber num mosaico mais complexo. No mundo planetário. A questão que eu colocava relativamente ao Hezbollah, como relativamente a outras estruturas políticas e militares que foram sendo enfraquecidas, que foram de alguma forma perdendo a sua relevância. Perceba-se, inclusive, relativamente ao Líbano, inclusive, nós começamos a ver aqui aquilo que seja o desenhar de uma nova fase, onde também essas forças políticas, como aconteceu com a Síria, e há pouco era dado um exemplo muitíssimo claro, alguém que hoje é o líder da Síria e que vinha dos radicais e manteve-se e tinha a cabeça a prémio, teve a cabeça a prémio por parte dos Estados Unidos da América até há sensivelmente 6 meses atrás, e que, entretanto, é recebido na Casa Branca como sendo o chefe de Estado e de governo e o Trump deu-lhe da Síria. Da marca Trump. Exatamente. Mas não deixou de ser discreta a visita. Não sei se reparou isso. De todo modo, a visita foi relativamente discreta. Não veio tanto nos jornais como outras visitas, até a de Zelensky teve maior destaque do que ocorreu relativamente a esta nova fase síria. Por isso, temos com certeza muito para falar durante os próximos dias, durante as próximas semanas. Esperemos que seja, no fundo, também para percebermos o seguinte, e com isto eu gostaria de deixar aqui também esta reflexão. Este comportamento por parte da administração norte-americana, agora relativamente ao Irão, ao arrepio de qualquer regra ou de qualquer princípio, de qualquer norma ou instituição de direito internacional. De todo modo, conheceu, isto agora pode parecer uma coisa muito pequena, mas
parece-me que é uma das formas de atuação particularmente relevantes, que é a circunstância da União Europeia hoje ter determinado um acordo com o Mercosul e com 4 Estados do Mercosul, importantíssimo pelas suas consequências políticas e económicas, e digo políticas mesmo pela influência e pela proximidade relativamente à América Latina. Estão em causa países como o Paraguai, o Brasil, a Argentina, o Peru, para que haja essa maior influência. Provoca descontentamento dos agricultores europeus, eu não o ponho em causa. E compreende-se também a expressão de concorrência desleal, etc, etc. Mas perceber-se que é uma união de Estados, que é uma instituição de direito internacional, que se pauta por regras e por princípios, que tem uma atuação que será determinante a médio e a longo prazo, conforme se espera, está efetivamente nos antípodas deste tipo de atuação mais de força pela força e sem devida ponderação daquilo que é o futuro da humanidade. Pedro, se me permite, só nesta questão do Mercosul, que eu acho que é importantíssima, nós mais uma vez vimos a desunião europeia. O que é que eu quero dizer com isto? Nós tivemos 5 Estados, e é interessante ver quais foram, que votaram contra este acordo. 2 deles, a Polónia e a Hungria. Nós já temos um discurso aqui na Europa romano-germânica, bem, são os mausões do leste, etc. Mas não foram só esses 2. Foi também a Áustria, que é um país que muitas vezes tem uma posição neutral e que abre pontos. Por exemplo, a Áustria não é membro da NATO. E depois tivemos a Irlanda, um dos maiores aliados norte-americanos no seio da União Europeia, e a França de Emmanuel Macron. Ou seja, nós temos aqui... Desculpe interromper, mas pela pressão da opinião pública e particularmente dos agricultores. Porque, efetivamente, há situações políticas internas que têm que ser... Mas a opinião pública também conta, Pedro. Não está em causa, e é a base da democracia, a soberania popular. Agora, nós percebermos que olharmos apenas para a questão por essa via e não termos tão presente aquilo que seja a própria expressão da União Europeia, apesar dessas questões pontuais, dessa gestão política mais doméstica por parte de alguns países, eu apenas quis utilizá-lo como um bom exemplo daquilo que é a possibilidade de se atuar, de se reagir, de se planificar e preparar o futuro, até da própria União Europeia, com todas as vicissitudes, com certeza, que nos esperam. E Afonso Moura, estamos aqui a falar de um ataque iminente, mas que caminhos diplomáticos é que ainda estariam abertos para evitar esta escalada? Bem, eu acho que aqui existe sempre uma função, que é a função do mediador. Qual é que é o problema? É que muitas vezes os Estados Unidos da América querem ser parte do conflito e mediadores. Nós vimos isso na questão ucraniana. Nós ouvimos Marco Rubio a dizer coisas do género. Não, isto é uma guerra por procuração, não é? A tal proxy war entre grandes potências. Ora, eu acho que Marco Rubio não considera a França e a Grã-Bretanha neste momento grandes potências, por isso ele provavelmente estaria a falar dos Estados Unidos da América. Qual é que é a força de uma nação para agir como mediadora se em alguma medida está a apoiar de um dos lados? Ou seja, não funciona. É o interesse económico. E os interesses todos que nós vamos ver imbricados. Ou seja, eu creio que aqui era importante, mais uma vez, um aparecimento maior da China. Ou seja, a China tem que fazer mais. Quando eu digo que ela tem que fazer mais, é que ela tem que pegar nos navios e tem que fazer presença. Ou seja, presença como a União Soviética a fez, por exemplo, nos tempos de Guerra Fria na Baía de Bengala. Ou seja, se a China não fizer isto, nós vamos ter uma situação cada vez mais a pender para um lado, e é um lado que vai contra os interesses chineses. Muito bem. Obrigada aos dois pela análise. Afonso Moura, Pedro Trovão do Rosário. Continuação de um bom fim de semana. Obrigado também, igualmente. Obrigado.